1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. O título da mensagem hoje à noite é Vidas no Fundo do Mar. A palavra de Deus diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nos momentos de trevas, de escuridão, de dúvida, nós temos acesso à palavra do Senhor, nós podemos consultá-la e podemos ser, através da tua palavra, do teu Espírito que habita no coração do crente, sermos conduzidos pelo Senhor por toda a verdade. Nessa noite nós queremos mais uma vez ouvir a tua voz, nós queremos entender a tua vontade para as nossas vidas, nós queremos ser crentes obedientes ao Senhor, ó Deus. Por isso nós pedimos que esteja nos iluminando através do seu Santo Espírito, e que as verdades da tua palavra possam entrar em nossos corações, fazer morada, e possam transformar as nossas vidas e refletir no mundo lá fora. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos aquilo que nosso coração manda, porque ele é enganoso, mas nos ajuda, ó Deus, a vivermos segundo a tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No finalzinho do versículo 19, nós encontramos que alguns vieram a naufragar na fé. Alguém disse uma vez que a história das grandes navegações é também a história de grandes naufrágios. Então, o que é um naufrágio? Um naufrágio é uma situação náutica em que uma embarcação vai a pique. Falando isso de uma maneira mais simples, naufrágio é quando um navio afunda. Estava olhando a história de naufrágios. Existem a história de vários naufrágios ao longo da história das navegações, mas alguns deles são realmente marcantes. Dia 13 de janeiro do ano passado, você talvez não lembre, mas eu mencionando virá à sua memória. Houve o naufrágio daquele navio Costa Concórdia, navio grande com capacidade para mais de 4.800 pessoas, e navegando pelo mar Mediterrâneo, chegando muito próximo à costa, ele acabou batendo nas rochas e naufragando. Morreram 32 pessoas. Voltando um pouco mais no tempo, dia 31 de dezembro de 1988, na terra do seu Cristiano, lá no Rio de Janeiro, uma empresa de eventos promoveu um Réveillon dentro de um navio. Era um navio relativamente pequeno, era um navio com capacidade para mais ou menos 120 pessoas. A capacidade foi excedida. E acabou que metade das pessoas que estavam naquele navio acabaram morrendo, afogadas. É um navio que foi chamado de Bateau-Mouche. Era um Réveillon. A televisão na época estava lá filmando, mostrando um naufrágio, mostrando o resgate ao vivo. Alguns devem lembrar. Mas sem dúvida, a história mais marcante de naufrágio é a história do Titanic. O Titanic fez o ano passado 100 anos, dia 14 de abril de 2012, 100 anos de história que o navio Titanic ele afundou. Por que foi tão marcante a história do naufrágio do Titanic?
por causa da propaganda que foi feita a respeito daquele navio, seu tamanho enorme, o seu luxo, a capacidade que aquele navio teria de atravessar de um continente a outro num tempo recorde, né? E também por causa do número de pessoas que morreram. Havia um pouco mais de 1.800 pessoas naquele navio. E dessas 1.800 pessoas, 1.517 pessoas morreram naquele naufrágio. E quem já presenciou um naufrágio ou pela televisão, né, no caso aquele que foi transmitido ao vivo em 1988, ou quem já presenciou pessoalmente, já esteve numa situação em que uma embarcação foi a pique e afundou, ou já leu um relato de alguém que viveu essa experiência, sabe que é uma situação desesperadora, é uma situação terrível, é uma situação em que as pessoas querem por toda a maneira se salvar, elas querem livrar a sua vida daquele desastre. Alguns, em meio ao desespero, correm, acabam caindo e sendo pisoteados. Outros, no meio do desespero, sem colete salva-vidas, lançam-se ao mar e acabam se afogando. Nem sabem nadar às vezes, mas na hora do desespero eles pulam ao mar, imaginando sabe-se lá o que, mas naquele desespero. E quando a palavra de Deus ela quer falar sobre o risco espiritual, é interessante que uma das expressões que ela usa é justamente essa: alguns vieram a naufragar na fé. Então hoje existem crentes que estão à beira de um naufrágio espiritual. Se não prestarem atenção em suas vidas, vão acabar com suas vidas no fundo do mar. E lendo aqui a palavra de Deus, hoje à noite eu queria destacar alguns pontos, algumas razões porque algumas pessoas acabam naufragando na sua vida espiritual. E a primeira razão, ela é muito clara aqui no versículo 19. Rejeitaram a boa consciência. Então a primeira razão está no versículo 19. Por que pessoas naufragam na fé? Porque rejeitam a boa consciência. O que é consciência? Então se você vai para a filosofia dá uma resposta. Se você vai para a psicologia dá uma outra resposta. Mas o que é consciência? Então a consciência, de uma maneira bem simplificada, é a percepção imediata que um indivíduo tem daquilo que se passa dentro ou fora de si. Então é uma capacidade que nós temos de perceber o que está acontecendo conosco ou com as coisas que nos cercam. Então, para dar um exemplo, às vezes uma pessoa ela desmaia. Quando ela desmaia, o que a gente diz? Perdeu a consciência, né? Por um momento, ela perdeu a capacidade de controlar a si mesma e também estava sem ter conhecimento das coisas que estavam ocorrendo ao seu lado. Mas o sentido que eu quero abordar hoje à noite é o sentido teológico de consciência. O que é consciência? Consciência é um dispositivo encontrado na parte imaterial do homem, que o ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Então a palavra de Deus nos ensina que o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem uma parte material, que é o corpo, e ele tem uma parte imaterial, que é a sua alma, que é o seu espírito. Então a consciência é um dispositivo encontrado na parte imaterial, na alma do ser humano, que o ajuda a discernir entre o certo e o errado. Um teólogo do início da era da igreja, ele disse que a consciência é um pequeno tribunal que habita no coração do homem. Quer dizer o quê? Que em alguns momentos da vida eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. E naquele momento em que eu tenho que tomar uma decisão, esse tribunal se constitui e me diz, ou me dá o veredito, me diz o que eu devo fazer. Então é um pequeno tribunal que todo ser humano tem. Todo ser humano, independente de onde ele viva, ele tem que tomar decisões. Naquele momento que ele tem que tomar uma decisão, a sua consciência age, ela atua, faz um julgamento, dá uma sentença e com base naquilo a pessoa toma uma decisão. Segunda questão é onde o homem conseguiu uma consciência. Então, mesma coisa, se você vai para outras áreas de conhecimento, antropologia, filosofia, psicologia, cada um deles tem uma resposta. Mas a palavra de Deus ensina que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo homem no sentido raça, né? Humanidade, não no gênero. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por essa razão, nós temos condições de discernir, de fazer escolhas, de fazer julgamentos morais entre certo e errado. Essa é a razão por que nós podemos discernir. Sendo criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado sem pecado. Então o homem só conhecia o bem. Vivendo lá no jardim, no início da humanidade, ele só conhecia o bem. Mas sendo que a consciência é a capacidade que o homem tem de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículos 5 a 11, onde o homem adquire a capacidade ou a condição de discernir também o mal. É quando ele desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele então experimenta o mal. Ele fica destituído da glória de Deus. E agora ele não só conhece o bem, mas ele também sabe o que é errado. Então todo homem, por ser criado à imagem de Deus, tem condições de discernir entre o certo, e por ser um pecador desobediente a Deus, ele tem condições de discernir também entre o errado. O que mais a Bíblia fala sobre consciência? Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16, a palavra de Deus diz que todos os homens, em todos os cantos da terra, independentemente de serem religiosos ou não, têm consciência. Tem dentro de si esse tribunal. E dentro do seu coração, a consciência fala que há leis e que, quando há transgressão dessa lei, há um ser superior que irá julgá-lo. Sempre tenho ouvido a pergunta, né? Pastor, mas e aqueles povos mais longínquos, mais distantes, que nunca ouviram de Deus, né? Como é que eles vão ser julgados? A palavra de Deus diz que a consciência deles trabalha acusando ou defendendo, condenando ou justificando. Eles ainda necessitam da pregação do Evangelho, eles não vão ser salvos, não vão chegar ao conhecimento da salvação só pela consciência, mas a consciência é um elemento usado por Deus para que ele possa ser despertado ao Evangelho. Também, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7, fala que uma consciência pode tornar-se fraca
e ficar contaminada. Isso quer dizer o quê? Que à medida em que você vai rejeitando, desprezando a consciência, ela pode ir se enfraquecendo. E à medida em que ela vai se enfraquecendo, ela pode ficar contaminada. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala de um grupo de pessoas que deram ouvidos a ensinos de demônios e tiveram a sua consciência cauterizada. O que quer dizer uma consciência cauterizada? Uma consciência que, por constante rejeição ao que era certo, escolhendo o erro, acabou se tornando insensível. Uma consciência calejada. E aí, irmãos, eu conto aquela minha história triste que eu gosto de contar, a história do sapato. Lembram? Alguns já ouviram 100 vezes, vão ouvir a 100ª. Outros talvez vão ouvir pela primeira vez, mas é a história do sapato. Os irmãos sabem aqui que eu gosto de sapato. Né? Eu tenho um gosto por sapatos. Né? Mas eu acho que tem uma explicação para isso. Teve uma ocasião que eu estava bem apertado financeiramente. Um sapato barato hoje custa R$60, mas eu estava apertado mesmo, irmãos. E o único sapato que eu tinha já estava numa condição de calamidade. Furado, a sola já estava torta, eu piso torto, então come a sola ali, né? E estava num estado que não dava mais para usar aquele sapato. Eu engraxava, deixava ele bem bonitinho por cima, mas por baixo a situação dele estava bem crítica. Eu já era pastor aqui na igreja, só para os irmãos saberem. Não sabia dessa história, né? Tinha apelo, nem vinha na frente ajoelhar para ninguém ver o buraco no meu sapato, né? Não é brincadeira. E uma ocasião foi dado várias roupas aqui para a igreja para ser distribuída entre os irmãos. E quando nós começamos a separar as roupas, né? Isso talvez sirva para uma pessoa, isso sirva para outra pessoa. Tinha um par de sapato masculino preto lá no meio. E eu falei, olha, resolvido o meu problema. Meu sapato velho, eu vou jogar fora. E eu peguei aquele par de sapato. Só que tinha um detalhe. Eu calço 38, não esqueçam disso, 38, tá bom? E aquele par de sapatos era 37. Eu não calço 37, é 38. Tem irmãos aqui que já aprenderam, né? Mas na condição que meu outro par de sapato estava, né? A gente sempre que vai comprar sapato, pergunta para o vendedor, laceia. E qual que é a conversa do vendedor sempre? Laceia, ele quer vender o sapato para você. Não, laceia, pode comprar. No começo pega um pouquinho, mas depois o sapato laceia. Peguei naquela esperança aquele par de sapatos e joguei fora o que estava velho, furado. E comecei a usar para os cultos aquele sapato social, bonito, novinho, que era 37. Olha, irmãos, eu não vi a hora que acabasse o culto. Eu vinha dirigindo descalço para a igreja, no estacionamento da igreja eu punha o par de sapato, vinha, quando acabava eu entrava no carro, eu tirava o sapato. No começo, num dos meus pés, ficou vermelhinho. Né? Depois de ficar vermelhinho, o que aconteceu? Uma bolhazinha de água. E como doía. E depois de uns dias, aquela bolha d'água estourou. E depois que ela estourou, o que aconteceu? A pele naquele local endureceu. Eu brinco que na época que eu usei esse sapato, quase nasceu um sexto dedo no meu pé aqui, de tanto que apertava, né? Quase nasceu um sexto dedo. Por quê? Porque o meu pé estava sendo ferido, machucado, e eu estava ainda expondo o meu pé àquele tipo de agressão. Para proteger o meu pé, o que o meu organismo fez? Gerou aquela pele vermelha ali. Eu não parei de expor o meu pé à agressão. O que aconteceu? Surgiu uma bolha d'água. Para quê? Para proteger o meu pé. E depois de um tempo, o que aconteceu? Estourou, ficou duro e ali se tornou uma parte morta, insensível.
no meu corpo. Eu podia pôr aquele sapato apertado, que ele não mais me incomodava. De tanto que eu usei aquele sapato apertado. A ideia aqui de uma consciência cauterizada é que todos os seres humanos têm uma consciência. Todo mundo consegue fazer um julgamento. Isso é certo, isso é errado. Eu não devo fazer isso porque isso não agrada a Deus. Mas nós temos vontades, nós temos desejos. E muitas vezes, os nossos desejos, muitas vezes não, temos estudado com os homens na escola bíblica, nossos desejos são contrários à vontade de Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. O nosso desejo, a nossa vontade, é contrária à vontade de Deus. E às vezes, naquele momento de fazer um julgamento, nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Mas às vezes nós julgamos e falamos, olha, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que eu quero. E sabe quando você faz a primeira vez? Incomoda. Machuca você. Você fica triste. Você fica muitas vezes miserável, eu não devia ter feito isso. Mas aí você faz de novo. Machuca, incomoda. Você ainda se sente miserável. Mas aí você faz de novo. Machuca, mas eu já não me sinto mais miserável. E aí eu faço de novo. Eu faço de novo. E eu vou constantemente rejeitando a minha consciência. Qual é o final? Uma consciência cauterizada. Depois de um tempo, eu já não dou mais ouvidos à minha consciência, eu já não tenho mais condições de discernir entre o que é certo e o que é errado, e eu acabo com a minha consciência cauterizada e avançando para o naufrágio na fé. Segunda razão, ele fala, alguns rejeitaram a boa consciência, mas antes disso ele fala, combate o bom combate, firmado, versículo 19, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé. Primeira razão, rejeição da consciência. Segundo, a não manutenção da fé. Segunda razão que as pessoas naufragam na fé é porque elas não mantêm a fé. A palavra fé, ela aparece na Bíblia, na língua original, uma única palavra. Mas ela é traduzida de várias formas. E cada vez que a palavra fé acontece na Bíblia, ela acontece dentro de um determinado contexto. E nem sempre ela quer dizer a mesma coisa. Então, eu queria dar os 3 principais significados de fé na palavra de Deus. Então, o primeiro significado é o conhecimento de fatos ou de pessoas. Então, quando você tem um conhecimento de fatos ou de pessoas, a palavra de Deus diz que, de uma certa maneira, você tem fé porque você conhece. Um exemplo disso, Tiago 2,19. Tiago faz uma pergunta. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. Lembra lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus vai para a cidade de Gadara, entra na cidade, vem um possesso de demônio ao encontro dele? Lembra o que acontece? Os demônios se prostram diante de Jesus e falam, ó Filho de Deus, vieste nos atormentar antes da hora? Então isso quer dizer que os demônios creem que eles são salvos? É isso que a palavra de Deus ensina? Não. Eles conhecem os fatos e eles conhecem a Deus mais do que qualquer um de nós aqui. Sabe por quê? Porque um dia eles estiveram na presença de Deus. Nós não estivemos ainda na presença de Deus. Eles já estiveram na presença de Deus. Rebelaram-se contra Deus, seguiram Satanás e foram expulsos. Mas eles conhecem a Deus. Então por isso lá em Tiago diz, até os demônios creem. Não quer dizer que eles tenham a fé
como nós temos. Segundo significado é o sentido de confiança, dependência. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que nele deposita a sua confiança, que nele depende, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a diferença. Alguns só conhecem os fatos. Outros, uma vez entendendo os fatos, fazem o quê? Depositam a sua confiança em Jesus. É a mesma coisa em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então esse é o segundo sentido de fé. Confiança, dependência. E o terceiro sentido, nós encontramos lá no versículo 3 de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, tem um único capítulo. O versículo 3 fala: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, a batalhar diligentemente pela fé. Também em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, é o versículo do boletim informativo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O terceiro sentido de fé é o corpo de doutrinas cristãs. Nós somos crentes, mas crentes em quê? Crentes no Senhor Jesus, verdade. Mas só crentes no Senhor Jesus? Nós somos crentes na Bíblia. Nós somos crentes na verdade da salvação. Nós somos crentes na verdade de outros ensinamentos bíblicos. Então, fé, aqui nesse contexto, é o corpo de doutrinas. Se você é membro da igreja aqui, você faz os estatutos antes de se tornar membro. O que nós temos lá no estatuto? Declaração de fé, não temos? Declaração de fé. O que é a declaração de fé? É a declaração das doutrinas que a igreja acredita. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, quando fala que eles não mantiveram a fé, está dizendo que eles não sustentaram as crenças básicas da vida cristã. Eles não mantiveram a fé, eles abriram mão daquilo que havia sido ensinado por Paulo, eles estavam rejeitando. 1 Timóteo capítulo 4 fala assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos se afastarão da fé, ou abandonarão a fé, por darem ouvidos a ensino de demônios, a espírito enganadores. O naufrágio na fé ele se dá quando esse último conceito é abandonado. Quando alguém rejeita o corpo de doutrinas, ensinamentos da palavra de Deus, então a pessoa fica exposta ao naufrágio na fé. Quando a sã doutrina é abandonada, logo se falta conhecimento. E não havendo conhecimento, não há confiança. Então, quando alguém abandona a fé, não mantém a fé, abandona a fé, ela está indo para o naufrágio. Quando uma pessoa abandona a fé, ela passa a viver segundo os seus próprios padrões. A palavra doutrina, algumas pessoas têm medo dessa palavra, né? Eu não gosto dessa palavra. O que quer dizer doutrina?
de maneira bem simples, é ensinamento. Uma doutrina é um ensinamento. E existem ensinamentos na palavra de Deus que têm que ser ensinados e sustentados. E quando nós rejeitamos isso, nós vamos naufragar na fé. Trazer alguns exemplos para você entender. A Bíblia ensina que Deus é santo. Isso é uma doutrina. É um ensinamento bíblico sobre um atributo de Deus. Deus é santo. O que isso quer dizer? Que Deus é completamente separado do pecado. E além disso, ele fala, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Enquanto eu mantenho a fé, o que eu faço? Se Deus é santo, ele me manda ser santo, eu me separo do pecado. No momento que eu não mantenho mais a fé, eu não sustento mais a santidade de Deus. E isso se reflete diretamente na minha vida. Eu acabo me tornando mundano. Um outro exemplo. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. É uma doutrina também de um atributo de Deus. Enquanto eu sustento a fé, o ensinamento bíblico de que Deus é onipotente, eu confio nele. No momento em que eu rejeito a fé, o ensinamento que Deus é onipotente, eu paro de confiar em Deus. E eu começo a confiar em quem? Em mim mesmo. Então a rejeição da fé é o segundo elemento, a segunda razão que leva pessoas ao naufrágio. Quando alguém rejeita a fé, não há mais nada que possa mantê-lo na superfície da vida cristã. Quando alguém começa a duvidar do que as Escrituras ensinam, não há mais nada que possa mantê-lo na superfície da vida cristã. Conversava com 2 irmãos semana passada, falando a respeito disso, de uma pessoa que começou a duvidar de coisas assim tão elementares da fé, da doutrina. Em pouco tempo, essa pessoa já duvidava de outras coisas importantes da palavra de Deus. E, infelizmente, naufragou na fé. A rejeição da boa consciência, o abandono da fé e, enfim, a não aceitação da correção de Deus. Versículo 20. Falando sobre 2 pessoas, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Os quais entreguei a Satanás. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Qual é o contexto? Na igreja de Corinto, havia uma pessoa vivendo deliberadamente em pecado. Ela estava vivendo em pecado. Não havia arrependimento no seu coração. Ela se orgulhava de sua vida de desobediência. Então o apóstolo Paulo fala no versículo 3: Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Note que aqui está falando de alguém que era crente, mas estava vivendo deliberadamente na prática do pecado. Essa pessoa não perdeu a sua salvação, ela continuou salva, mas a igreja, por causa da pureza do testemunho de Cristo, tinha que fazer algo. Então a disciplina eclesiástica é um ensinamento bíblico. A igreja que quer se manter pura, a igreja que quer ter um bom testemunho, precisa corrigir os que andam em desobediência à palavra de Deus. Como isso é feito? Mateus capítulo 18. A gente traz direto para a igreja?
Não. Nós vamos confrontar aquele que está andando em desobediência à palavra de Deus. Arrependa-se. Deixa o seu pecado. E a Bíblia fala, se ele der ouvidos, ganhaste o teu irmão. E se ele não der ouvido? Leva 1 ou 2 testemunhas. Para que através dessa testemunha, toda a palavra se estabeleça. Conversou com a pessoa, ela deu ouvidos. Abandonou o pecado, o que diz lá em Mateus? Ganhaste o teu irmão. Mas e se ele não ouvir? Traz a situação para a igreja. Informa a igreja. Há em nosso meio um irmão que não está andando em obediência à palavra de Deus. Ele já foi advertido em particular, já foi advertido com mais uma testemunha e agora está sendo trazido ao conhecimento da igreja. A igreja pede para aquele irmão, deixa o seu pecado. Vem andar com Deus. E ele decide viver no prazer do seu próprio coração. O que é que Jesus fala? E se não der ouvidos à igreja, trata ele como um gentil ou como um publicano. Disciplina eclesiástica é uma necessidade para a manutenção da pureza da igreja e do bom testemunho de Cristo. Quando alguém ele é corrigido, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até 11. Hebreus capítulo 12, 4 a 11. Ora, na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho aqui o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes do quê? Da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina de Deus na vida de um crente é necessária. Porque se alguém está vivendo deliberadamente em pecado e não está recebendo nenhum tipo de correção, Hebreus diz, não é filho, é bastardo. É alguém se dizendo crente, mas que não é crente. E a igreja é um dos instrumentos usado por Deus para a correção daqueles que não estão andando em obediência. Mas aqui fala que, particularmente Emineu e Alexandre, eles foram entregues a Satanás, um termo de correção conforme visto lá em 1 Coríntios, para quê? Para que eles fossem castigados. Para que através do castigo da carne, eles pudessem voltar a Deus. Lembrando o que fala lá em 1 Coríntios, no dia do Senhor eles serão salvos. Por quê? Porque a correção é para os filhos. Não é algo que nós gostamos. Os pais têm que corrigir os filhos. E há níveis de correção. Às vezes você chama a atenção do seu filho, às vezes você corta privilégios dele, coloca ele de castigo, e às vezes você tem que usar a vara da disciplina.
Então há níveis de correção. Há formas de se corrigir. Não se pode deixar de corrigir, mas há níveis de correção. Mas que pai aqui gosta de corrigir o filho? Que pai que fica feliz? Sente prazer? Os pais que corrigem os filhos podem testemunhar, né? Que dói mais nele do que na criança. Não é verdade? Dizer não para o seu filho porque ele desobedeceu, dói mais nele ou dói mais em você? Em mim dói mais em mim. Ter que dizer não para o meu filho, para minha filha. Não. Por quê? Porque foi desobediente. Então a disciplina, ela é dolorida para Deus quando ele tem que corrigir o seu filho. A disciplina é dolorida para a igreja quando tem que se reunir e tratar um caso. Ela é dolorida. Os irmãos que fazem parte da membresia da igreja, que já passaram por assembleias e viram casos de correção, choram. É algo triste, que traz peso no coração, mas é algo necessário. Eu poderia contar histórias aqui de várias pessoas que estavam andando em desobediência a Deus e que precisaram ser corrigidos. E eu conheço alguns que rejeitaram a disciplina. Quem a igreja pensa que é para querer me corrigir? E conheço também pessoas que com humildade reconheceram: eu não estou fazendo o que é correto. Eu não estou andando segundo a vontade de Deus. O que eu estou fazendo é errado. E aceitaram a disciplina da igreja. E eu poderia mencionar histórias aqui de pessoas que hoje estão no ministério, servindo ao Senhor, e que passaram pela disciplina da igreja e aceitaram a correção. E história de pessoas que falaram: não aceito. Não aceito que fale para mim o que eu tenho que fazer. É minha vida. E foram viver as suas vidas do jeito que queria. Qual foi o resultado? Essas pessoas naufragaram na sua vida espiritual. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufrágio é algo terrível. Por isso, ao falar sobre algo tão sério, a sua vida espiritual, Deus usou essa ilustração. Que pessoas que rejeitam a consciência, não mantêm a fé, não aceitam a disciplina, vão naufragar na fé. Quero terminar lendo Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 30. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos imaginar que aqui é a vida de um crente. Um crente que ouve Jesus dizendo: vem andar comigo por sobre as águas. E esse crente fala: se é o Senhor me chamando, eu vou. E desce do barco e vai andando, vai caminhando pelas águas. Mas o trecho não termina aí. Versículo 30. Num dado momento, Pedro, ele repara que, reparando porém na força do vento, ele teve medo. E, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! Num dado momento, ele tira os seus olhos do Senhor. Vamos pensar naqueles 3 pontos. Num dado momento, ele rejeita a boa consciência. Num dado momento, ele não mantém mais a fé. Num dado momento, ele não aceita a correção de Deus. O que começa a acontecer? Pedro começa a afundar. Mas o que é interessante desse trecho é que à medida em que Pedro vai afundando, ele grita: Senhor, salva-me. E o versículo 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então talvez hoje à noite você faça uma análise da sua vida e você fale: olha, eu estou andando com o Senhor. Estou caminhando, minha vida vai bem, estou na superfície. Mas talvez você fale: olha, eu já tenho duvidado. Eu já tenho rejeitado a minha consciência. Eu estou ali quase no ponto de ser corrigido. Você vai fazer o quê? Você vai esperar a sua vida ir para o fundo do mar? Ou você vai fazer como Pedro fez aqui, começando a afundar? Ele gritou por ajuda. Só para concluir hoje à noite, falando sobre o Titanic, aquele navio ainda encontra-se em destroços no fundo do mar. Ele jamais foi retirado de lá. Algumas pessoas, infelizmente, acabam sepultadas no fundo do oceano o resto das suas vidas. Outras fazem como Pedro: antes de afundarem, clamam por socorro. Quem pode determinar onde você está? É você mesmo.